Estamos. Nossa, ela disse que a gente não está aparecendo. Mas eu estou te vendo e aqui para mim está aparecendo que estamos no ar. Para mim também. Sim. Está aparecendo? Sim. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Francine. Eu sou responsável pela área de inteligência e gestão de saúde da Alper. E hoje nós estamos na Alper realizando várias lives com profissionais da área de saúde, da área de seguros. Hoje eu convidei uma colega porque ela é enfermeira também, porque ela também é obstetra, para conversar sobre a parte de gestante e coronavírus. Então, eu vou deixar que ela se apresente melhor do que eu. Vocês podem enviar para a gente perguntas sobre o tema, e a gente vai tentar aqui organizar e respondendo para vocês durante o nosso período da live, tá bom? Vamos lá, Simone. Boa tarde, tudo bem? Sou Simone, sou enfermeira obstetra, já estou trabalhando na área já esse ano há 21 anos, na maioridade. E, além de tudo isso, estou aqui também em nome do Bela Materna, que é uma empresa que a gente faz atendimento uma telesaúde, atendimento por videochamada, para tirar toda e qualquer dúvida que a população está tendo a respeito do coronavírus em especial. E nossa plataforma é voltada para gestantes, mães, puérperas, consultoria de amamentação, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar principalmente com essa população que está cheia de medo, de preocupação, e o que fazer nessa fase da vida. Simone, estou reclamando que seu áudio está baixo. Aumenta, por favor. Vamos lá. Estou no máximo aqui, mas vamos aumentar mais. Vê se melhorou. Para mim está ótimo, mas vamos ver se o pessoal vai respondendo a respeito. Tá Simone, máximo. tempos atrás, gestante não estava sendo vista como população de risco. Hoje é? A gente ainda diz que as gestantes e puérperas as gestantes especificamente, não fazem parte do grupo de risco, a não ser as gestantes de alto risco, né? E o pós-parto, o puerpério, entrou para o grupo de risco também. Porém, existe sim uma chance maior de gestantes e puérperas terem complicações respiratórias como outra doença qualquer. Então, assim, elas não entram no grupo de risco, a chance de se contaminar é tanto quanto uma pessoa não grávida, porém, a gente sabe que gestantes têm uma chance maior de complicações de doenças respiratórias, ou seja, uma vez contaminada, a chance de ter uma complicação acaba sendo maior. Então, daí, assim, existem vários estudos em cima disso ainda, já estão começando a dizer que, sim, as gestantes vão entrar para o grupo de risco, mas ainda não tem nada definido. Essas novidades, elas acontecem o tempo inteiro. A gente está conversando, daqui a pouco a gente já tem algo novo, mas nesse momento é isso. Só realmente o grupo de risco mesmo são as gestantes de alto risco e as puérperas. Tá, o pessoal está falando aqui que o seu fone está dando tilt. Tenta encaixar e desencaixar de novo.
Para mim tá super bom, a não ser que eu tire o fone e fique melhor. Eu tô escutando bem. Bem, eu vou testar sem fone, vamos ver se fica melhor. Tá bom. E já se fica melhor. Para mim tá ótimo. O pessoal vai me posicionando aí em relação aos barulhos, tá bom? Se tá bom, Tá se não bom, tá, e a gente vai acertando. tá bom. Bom, você falou a respeito de gestante de risco. Quem são as gestantes de risco? A gente considera as gestantes de risco principalmente as gestantes diabéticas e as gestantes hipertensas, né? Ou as gestantes que já fazem já tem uma doença prévia, né? Não necessariamente ela se tornou diabética e hipertensa na gravidez, mas aquelas gestantes que já eram diabéticas e hipertensas antes, ou que já faziam algum tratamento para um câncer. Ou seja, as gestantes de risco, elas são de alto risco, são com as patologias que a gente considera uma pessoa não gestante também, para alto risco, ou seja, uma gestante com uma obesidade super acima do peso, ela também vai aumentar as chances dela, ela também vai entrar para um grupo de risco. Uma gestante que faz uso de medicações anticoagulantes, também elas vão entrar no grupo de risco. Ou seja, gestantes que fazem algum acompanhamento por alguma comorbidade que elas têm. Então, essas a gente vai ficar com um cuidado especial com elas. Os cuidados que a gente tem que ter com a mulher gestante são iguais à população que não está gestante? Sim, eu considero que são os mesmos cuidados, né? É óbvio que uma vez que a gente está gestante, eu acho que a gente tem que se cuidar. Assim, a gente tem que se cuidar de todo jeito, né? Ela não sendo um grupo de risco separado, ela é como nós. Se eu não estou grávida, eu não tenho uma doença prévia, o cuidado com essa gestante é o mesmo. Então, durante a gestação, é aquele cuidado que a gente fala. O álcool gel, o uso da máscara. Infelizmente, aqui em São Paulo ainda não está algo obrigatório o uso da máscara, mas eu, particularmente, eu recomendo, sim, vai sair de casa, precisa fazer alguma coisa, precisa ir até o mercado, precisa ir até uma farmácia, use a máscara, porque assim, a máscara eu estou me protegendo de você e estou protegendo você de mim. Eu brinco até com os meus filhos que o coronavírus, ele não deixa uma marca aparente na gente, né? Tem muita gente que tem o coronavírus positivo, está infectada e não sabe que foi infectada. E como que a gente vai cuidar? Eu vou cuidar, eu acho que a gente tem que se cuidar o tempo inteiro como se nós estivéssemos infectados e correndo o risco de infectar alguém. E olhar para o outro como se o outro está infectado e corre risco de me contaminar. Porque a gente não sabe. Existe, sim, muita gente que não tem sintoma nenhum. Então, assim, eu não vou correr o risco. Eu, particularmente, recomendo, e aqui na minha casa, para quem está perto de mim, o tempo inteiro eu falo, não saia de casa sem máscara. Outra coisa que as pessoas se preocupam muito, preciso ter o álcool gel para higienizar a mão, para higienizar tudo. Sim, o álcool gel ajuda muito, mas eu acredito assim, você está em casa, que é a recomendação. Não existe nada melhor do que água e sabão, do que lavagem de mãos. A gente que é enfermeira, a gente tem essa educação nata, né? Assim, eu falo que as recomendações do coronavírus, para nós profissionais da saúde, particularmente não tem nenhuma grande novidade, porque os cuidados fazem parte da nossa rotina do dia a dia. A gente está o tempo inteiro lavando mão, a gente está o tempo inteiro preocupado. A gente que é da área da saúde entra num hospital, a gente sabe os riscos que a gente corre quando a gente está num hospital, independente de coronavírus, né? Falo que tem tantas outras doenças que circulam dentro de um pronto-socorro que as pessoas não imaginam. Tanta gente procura um pronto-socorro para pegar um atestado médico, para coisas tão simples e não tem ideia do que é um campo minado, que tem tanta coisa ali, e elas estão sujeitas a isso, que eu acho que até é um momento que as pessoas vão começar a perceber um pouco mais os riscos que elas correm quando elas saem de casa, mesmo sem um coronavírus. Então, assim, tá em casa, não tem o álcool gel, gente, álcool gel não é algo vital, lave a mão, lave a mão. Ah, mas eu não tenho álcool gel para limpar superfícies. Gente, é manter limpo as superfícies, é manter limpo com água sanitária, se a gente tem, é o cloro, é o desinfetante, bactericida. A gente tem produtos dentro de casa que a gente já consegue manter o nosso ambiente limpo.
Então, sim, os cuidados são esses. Usem a máscara para sair de casa, se precisar sair de casa, e sair de casa só em situações realmente necessárias. Se precisar sair de casa, óbvio, eu vou para algum lugar onde possivelmente eu não tenho como lavar a minha mão, o álcool gel ele realmente substitui uma lavagem de mãos. E dentro de casa é isso. Mexi aqui, recebi compra de fora. É a lavagem de mãos, é a higiene daquele produto que chegou dentro de casa. É não usar o sapato que você acabou de chegar da rua, você entrar com ele dentro de casa. Né? Então, assim, são os cuidados que estão sendo falados na televisão o tempo inteiro para toda a população. Esses cuidados também servem para a gestante. Então, não tem diferença em termos de cuidado, né? Mas eu, como gestante, né, eu assim, preciso ir no mercado, tenho eu e meu esposo. Eu colocaria o esposo para ir. Vai o esposo. Aproveitando também a oportunidade, né? Tá grávida, né? Então a gente já ajuda, aproveita a oportunidade, bota o marido para ir lá fazer a compra e você fica quietinho dentro de casa. Escreve a marca que você quer para não ter reclamação depois. Tem o WhatsApp, troca mensagem ali, fala assim, marido, eu quero isso, quero aquilo, chama na videochamada, né? Faz uma videochamada com o marido, ele vai mostrando, mas fica em casa, eu acho que é muito mais seguro, a gente não precisa se colocar em risco, né? Eu acho que é isso. Chegou para a gente uma pergunta aqui do Alexandre Terenciano. Uma mãe que porventura tenha positivado com Covid, ela pode transmitir para o bebê em duas situações. Primeira, ainda gestante via cordão umbilical ou durante a amamentação? Tá. Essa pergunta é realmente a pergunta que todo mundo me faz e tem medo. Não temos nada provado de que é transmitido através de cordão umbilical. Pelo contrário, a gente já teve vários casos citados no mundo de gestantes que deram o Covid positivo, né? E o bebê nasce completamente saudável. Os casos que os bebês nasceram contaminados foram casos onde a mulher estava internada por um problema respiratório, como uma pneumonia, e só soube que era um Covid depois, e daí eles não tomaram todas as precauções, os cuidados com essa mãe, com esse bebê, e daí a mãe transmitiu por vias respiratórias depois que o bebê nasceu, mas o bebê não nasceu contaminado. Então, assim, tudo que a gente tem hoje mostra que a mãe não transmite para o bebê através do cordão umbilical. Então, o bebê está completamente seguro dentro do útero da mãe. Ele vai deixar de estar seguro a partir do momento que ele nasce e se a gente não tomar os devidos cuidados durante esse nascimento. Então, hoje, a mãe tem qualquer alteração respiratória, mesmo que a gente não tenha o corona confirmado, nós vamos tomar cuidado com essa mãe no sentido de permanecer, essa mãe vai permanecer com máscara. Esse bebê nasceu, ela vai tocar, óbvio, não vou separar esse bebê, não vou deixar ela, você não vai nem tocar no seu filho, mas nós vamos tomar o cuidado de mantê-la com a máscara, vamos higienizar a mão dessa mãe, vamos passar o álcool gel e ela vai ter o contato com esse bebê sim. Óbvio que a gente vai, até que ela passe por esse período do corona, esse período de quarentena, tudo mais, a gente vai fazer com que ela tenha o mínimo contato possível com o bebê. Por exemplo, os cuidados básicos de dar um banho no bebê, trocar uma fralda. Se a gente puder passar para que uma outra pessoa faça isso, é melhor. Mas nós não precisamos fazer com que essa mulher deixe de amamentar, porque o coronavírus também não passa através do leite. Pelo contrário, a gente tem até recomendado, porque a gente sabe que a amamentação, principalmente nesses primeiros dias de vida do bebê, é basicamente imunidade, é basicamente vacina que a gente está passando através do leite materno, através do colostro, que é o primeiro leite, através do leite materno. Então, essa mãe vai amamentar? Vai, a gente vai deixar amamentar, mas com todos os cuidados de higiene, de máscara e, de preferência, ela amamenta, ou se é uma situação que ela está um pouco mais debilitada, porque, assim, depende dos sintomas dela. Às vezes ela está com sintomas tá febril, ela não está com um corpo muito legal, não está se sentindo muito bem. O que a gente recomenda é que ela extraia o leite dela, que ela tire o leite dela e ofereça para o bebê, infelizmente, através de uma mamadeira. Mas o leite dela, principalmente nesse momento,
é extremamente importante, porque ele, inclusive, vai estar protegendo essa criança do coronavírus também, né? A gente sabe tanta coisa, assim, não tem nenhum estudo específico com o coronavírus ainda, com relação ao leite materno, mas com relação a outras doenças, a partir do momento que a mulher está doente, por exemplo, uma situação que a mulher ela está com uma influenza normal, uma gripe normal, a partir do momento que ela está gripada, ela já começa a produzir anticorpos e passar esses anticorpos pelo leite para proteger o filho dela da gripe que ela tem. Então, o corpo dela está brigando, né, para se livrar dessa gripe, e nessa briga ele está produzindo uma série de anticorpos e ela transmite esse anticorpo pelo leite. Então, tem vários estudos falando que a amamentação, principalmente quando a mãe está nessa situação, ela é fundamental para proteger o bebê. Mas ainda tem muita coisa a se estudar, mas nesse momento continua amamentando, com certeza. Eu desliguei o áudio porque tem uns periquitos aqui fazendo barulho. Como é que funciona em relação ao parto? Porque a gente pensou na gestante, na parte da amamentação e os cuidados durante o parto. Esse é o maior medo, né? Primeiro, assim, uma coisa que tem acontecido, que eu tenho acompanhado, que no meu ponto de vista está sendo super legal, porque eu sou super a favor do parto normal, que aumentou muito o índice de parto normal. Porque as mulheres, elas, justamente com a recomendação de não ir a um hospital, né? Só em algumas situações, que até antes de eu completar o parto, quando que essa mulher vai procurar um hospital, vai procurar uma ajuda? Hoje a gente diz, ela vai procurar ajuda hospitalar se ela tiver febre e principalmente falta de ar, tá? Caso contrário, fique em casa e procure um atendimento por videochamada, um atendimento médico ou de um profissional de saúde por videochamada. Mas está na hora de nascer, eu preciso ir para um parto. Eu preciso ir para o parto, meu bebê vai nascer. Eu fiquei sabendo hoje, inclusive, que tem algumas maternidades de São Paulo que elas estão sabendo que a mulher vai ter o bebê lá, eles estão fazendo a testagem antes na mulher, ou se ela tiver algum sintoma, eles fazem a testagem do coronavírus, do Covid, na entrada dela na maternidade. Achei super legal isso. Não são todas, infelizmente, são principalmente as maternidades, algumas maternidades privadas daqui de São Paulo. Então, ela sabe, você comunica à maternidade que você vai ter o bebê lá, e diz a data, né, provável do seu parto, e em torno de uma semana antes da data provável do parto, eles vão até a sua casa para coletar o seu exame domiciliar, para que você já tenha esse resultado na hora de dar entrada na maternidade. Se, por um acaso, você chegar já em trabalho de parto, eles vão coletar esse exame na sua entrada, durante o trabalho de parto, e esse resultado vai demorar um pouquinho para sair, e enquanto não sai esse resultado, eles mantêm a mulher com máscara dentro da maternidade. Porque a gente realmente, se ela não tem, né, não tem um exame anterior, mesmo que ela não tenha sintomas, eles querem proteger e ter certeza que essa mulher não está contaminada, justamente para o pós-parto, para a gente poder realmente dar essa liberdade para a mulher de curtir o filho, de amamentar, beijar o bebê dela sem o uso da máscara e segura de que ela não tem nada. Imagina, eu não tenho sintomas, não tenho nenhum exame que prove que eu não tenho coronavírus, mas eu não tenho certeza. Daí meu bebê nasce, eu não vou poder agarrar meu bebê, aquele momento que a gente quer tanto curtir o nosso filho, eu não vou poder curtir o meu filho. Então, eles estão fazendo isso para garantir que a mulher possa curtir o bebê logo que ele nascer, né? Em segurança. Então, eles estão fazendo principalmente para a mãe e estão mantendo o acompanhante de máscara o tempo todo. Então, assim, precisa ir para a maternidade, a gente diz, sai de casa, vai para a maternidade de máscara. Chegando na maternidade, mesmo que ela não tenha sintomas gripais, ela vai permanecer com a máscara. Só está sendo autorizado a entrada de um acompanhante. Esse acompanhante pode ter, em algumas maternidades, eles permitem que haja troca pelo menos uma vez ao dia. Porque às Simone, deixa eu só te interromper um pouquinho. O seu fone está conectado no computador? Não, eu desconectei.
Ah, tá, porque de vez em quando tá picotando, eu achei que pudesse estar, desculpa, Não, retoma. não, eu desconectei. E o som, acho que melhorou, né? Eu desconectei aqui, Melhoria deixei. que tava dando uns tiquezinhos, e aí eu falei, deixa eu perguntar. Não, não. É... O nosso médico da Alper, que ele é pediatra e neonatologista, ele também está confirmando aqui, né, que ele trabalha em um hospital público, né, da Vila Nova Cachoeirinha, e eles realmente estão fazendo os testes com a gestante assim que ela chega. Ai, que ótimo, é bom saber, porque assim, eu tive essa informação hoje de alguns hospitais privados de São Paulo que me confirmaram. Inclusive, eu acompanho o parto, né? Eu tenho uma gestante que está com 39 semanas e 2 dias, e ela até falei com ela hoje, ela disse que a maternidade já tinha encaminhado uma pessoa na casa dela para coletar o exame nela, e daí eu até brinquei com ela, falei assim, você não me saia de casa de jeito nenhum, porque a gente vai ter esse resultado, e agora nós só vamos sair daí na hora do parto mesmo, né? E então fico feliz de saber que isso está sendo ampliado, né, para outras maternidades também, não privadas. E é isso, algumas maternidades estão permitindo uma troca, né, desse acompanhante, porque às vezes essa pessoa precisa ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa, fazer alguma coisa, mas assim, não vai ter visita de vovó, não vai ter entrada de fotógrafo à parte, não vai ter nada disso. Então, assim, a mulher hoje ela vai para a maternidade para saber que ela, assim, na realidade é o que ela, o objetivo de verdadeiro é esse, é ir para a maternidade para ter o bebê. Ela vai para a maternidade para ter o bebê dela e com o acompanhante de escolha dela. Não necessariamente esse acompanhante é o marido, mas é um acompanhante de escolha. É importante até falar isso, de que esse acompanhante ela tem direito em qualquer maternidade, seja pública ou privada. Isso é uma lei federal e independente do coronavírus, esse acompanhante vai permanecer, né? Por quê? Eu já tive relatos de mulheres em algumas maternidades privadas de São Paulo que não deixaram o acompanhante entrar. Tá? Então, assim, mesmo com toda essa história do coronavírus, o acompanhante ele tem autorização para entrar, é uma lei federal e a única coisa ele tem que respeitar as regras do hospital, o protocolo do hospital. Não adianta o acompanhante chegar lá e pensar, não quero manter máscara, não quero fazer. Não, ele quer entrar, ele vai ter que aceitar as regras do hospital. Mas o hospital não pode proibir a entrada desse acompanhante, mesmo diante dessa situação. Mas é um acompanhante. Tá? E é isso. E daí depois esse acompanhante vai ficar com ela o tempo inteiro. O que algumas maternidades estão fazendo também, eu acho que também fenomenal, é algo que eu era coordenadora de um hospital, a gente já tinha esse projeto, e acabei lá para fazer comunicar, eles estão usando isso, é a alta precoce. Então, as mulheres, de um modo geral, elas ficam na maternidade pós-parto 48 horas, principalmente por conta do bebê, que a coleta do exame do pezinho do bebê acontece depois de 48 horas de vida. Mas eu liguei para algumas maternidades, procurei saber, já tem muitas, não são todas ainda, mas tem muitas maternidades que já estão fazendo nesse período a alta precoce, dando alta para a mulher e para o bebê, óbvio, né, estando tudo bem, tudo em ordem, dando alta com 24 horas pós-parto, e eles encaminham um profissional de saúde depois na casa dessa mulher para fazer a coleta do exame do pezinho, tá? Isso até acho que foi ontem nós brincamos, né? Poxa, essa mulher podia ficar tranquila lá, né? Com um pouquinho, sem visita, com gente ajudando ela, e ela vai 24 horas vai para casa, mas assim, diante da situação, é mais segura ela ir para casa dela do que ela permanecer ali no hospital. Não, com certeza. E agora tem uma pergunta da Leslie, que alguns exames do pré-natal dela foram cancelados. Pediram para que eu reagendasse para o final de maio, para que eu não saia de casa nesse momento de pandemia. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também. O pré-natal ele não é para ser cancelado, nem os exames, nem as consultas de pré-natal. É óbvio que se está tudo bem, eu não necessariamente eu preciso ir, por exemplo, numa consulta de pré-natal, não necessariamente eu vou precisar ir até o consultório médico. Posso ter um intervalo um pouco maior, posso conversar com meu médico por telefone e entender se eu realmente preciso ir até lá. Mas os
exames de pré-natal, a gente não precisa ser cancelado. Mesmo diante de todo, na realidade, é a responsabilidade do laboratório tomar o cuidado e agendar esses exames com intervalo maior entre uma paciente e outra, ele ter o cuidado de álcool gel disponível, o cuidado de higiene do ambiente dele, mas o laboratório cancelar um exame ou postergar um exame de uma gestante, isso eu particularmente não concordo e não é isso que a gente está lendo e a gente está buscando e não foi isso que foi recomendado, inclusive para os laboratórios. Então, assim, é o laboratório que tem que se organizar em receber essas pessoas, né? Em realmente programar uma agenda mais estendida. Mas tem exames que a mulher ela tem data para realizar. Ela vai realizar um morfológico de primeiro trimestre, ela tem um prazo para ser realizado. Não adianta ele me ligar e falar que vai fazer esse exame daqui a um mês. Daqui a um mês tem um prazo. O morfológico que ela vai fazer, né, por volta das 5 semanas, eu também tenho prazo para fazer esse exame. Então, tem vários exames que a gente tem prazo, tem um período que a mulher tem que realizar. Aí o laboratório vai ligar e falar assim, nós vamos fazer só daqui um mês. Se um mês, às vezes a gente passou. Então, assim, a mulher ela tem que insistir, no caso, se esse laboratório não concordou, tentar marcar num outro lugar, mas quem tem que se organizar com relação a isso é o laboratório, não a gestante deixar de realizar o exame por conta de uma má organização do laboratório. E hoje tem, principalmente por causa da história do Covid, tem a possibilidade de coleta domiciliar. Exatamente, também tem isso. É óbvio que, por exemplo, um ultrassom às vezes não consegue, mas é o que eu estou te falando. Um ultrassom, né? Eu mesma essa semana tive que levar meu filho para fazer um exame. Tinha uma certa urgência. Se não tivesse, eu não teria feito agora, mas tinha uma certa urgência. E foi super tranquilo. A agenda do laboratório estava espaçado. Antes da gente entrar, todo mundo com máscara. Antes da gente entrar na sala, ela fez questão de higienizar a sala na nossa frente, com álcool gel, passando álcool gel na maca onde ele ia deitar, no equipamento. Então, assim, é isso que o laboratório tem que fazer. Porque tem situações que a gente realmente precisa. O mundo continua, né? Assim, apesar da gente ter a sensação de que o mundo está parado por conta do coronavírus, o mundo continua. E tem outras patologias, tem outras coisas que estão acontecendo, as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam caindo e quebrando a perna e vão precisar de um raio-x, vão precisar de uma tomografia, e daí a gente não faz? Não, a gente faz. Então, assim, o laboratório se organiza para poder continuar funcionando. Não vai ser do mesmo jeito, não vai ser aquele laboratório que a gente vai ter 1000 pessoas esperando ali sentado, mas ele tem que se organizar e tem que continuar. Então, assim, eu não concordo com a atitude que esse laboratório teve, não. A Leslie está colocando aqui que justamente foi o que aconteceu com ela, né? Ela perdeu o prazo da translucência nucal. E aí agora ela não faz mais, e aí? Né? Então, assim, na realidade, realmente isso não foi correto, né? A gente sabe que quem tem que se adequar é o laboratório, não ela, que agora perdeu o prazo. Sim. Mas é importante que, assim, por mais que ela não tenha feito, tem como continuar acompanhando de outras formas, né? Até agora, sabendo, né, disso, então, assim, de repente ela não conseguiu fazer nesse laboratório, procure um outro laboratório, procure um outro lugar que... Ela disse que ela entrou em contato com todos. Ai, tadinha, poxa, a próxima vez, eu acho que eu vou passar meu telefone, a próxima me liga que eu te ajudo, porque eu fico revoltada com essas coisas. Não, porque tem que continuar o pré-natal, coitada, não pode deixar de fazer por conta disso, não pode, o mundo continua. Não, com certeza. E aí eu queria te perguntar em relação aos testes de Covid, que ontem veio a informação de que agora a gente tem teste na farmácia, Sim. Né? Qual é a sua indicação em relação a esses testes? Se faz, se não faz, se é melhor aquele que a gente faz no laboratório, enfim. Isso o bicho vai pegar, né? Há controvérsias. É legal e não é, mas assim, o problema é que nós vamos ter muito falso negativo. Nós vamos ter alguns resultados negativos que realmente não são negativos. Por quê? A gente realmente sabe que a gente precisa fazer uma testagem em massa. Eu acredito que o governo acabou liberando esse tipo de teste justamente para ver se a gente consegue aumentar o número de testagens na população. Porém, existem vários fatores e vários cuidados antes da gente fazer essa opção, né? O primeiro conselho que eu dou é ter certeza, né, ir numa farmácia que realmente
eu não iria em qualquer farmácia, eu iria numa farmácia referência, sabe? Uma farmácia, numa rede de farmácias grande. Confirmar que esse teste que está nessa farmácia foi aprovado pela Anvisa, porque um dos grandes problemas que a gente está tendo com esse tipo de testagem é porque a gente tem já no mercado vários testes vindos da China que não foram aprovados. Aqui o resultado dele não é realmente um resultado que a gente possa confiar. E outra coisa que é outro grande problema é que esses testes eles só vão confirmar, né, se você está contaminado ou se você já teve contato com o coronavírus, já esteve contaminado, a partir do 8º dia de sintoma. Então, se eu, por exemplo, comecei há 2 dias com tosse ou com febre, ele não vai dar um resultado confiável. Para você ter ideia, esses testes de farmácia, neste momento, eles estão só com 30% de confiança, né? Por conta de vários fatores ao redor. Então, se eu tiver que optar entre fazer um exame de farmácia em fazer o PCR, que é o SWAB, eu preferia fazer o PCR, porque ele, a partir de 1 dia de sintoma, ele já vai rastrear realmente o coronavírus não, e ele acaba sendo muito mais seguro. A forma de análise dele é muito mais segura do que esse teste rápido. Então, assim, ele é mais barato, sim, esse teste de farmácia, mas se ele der negativo, eu não vou ter certeza que esse exame realmente é negativo. Se ele der positivo, eu possivelmente precisarei repetir um outro exame ou somar com os sintomas clínicos para realmente ter certeza que esse exame é positivo. Daí você fica naquela, faço ou não faço? Se a gente tiver uma outra opção, eu particularmente preferia essa outra opção, porque a média de valor dele ele vai custar em torno de R$200. Eu vi que alguns lugares um pouquinho menos, outros lugares um pouquinho mais. Gastar R$200 e ainda não ter certeza do resultado dele é meio complicado, né? Então, assim, eu particularmente não sei. Acho que ainda há controvérsias. Tem muito sim envolvido aí nesses testes. Mas foi aprovado. Vamos ver. Por enquanto foi aprovado. Sim, e ao mesmo tempo também vai contra aquilo que o governo estava falando a respeito da gente testar realmente quem está com sintoma mais grave. Né? O governo tomou essa atitude, porque não tinha teste para todo mundo. Sim, sim. Então, essa era... Eu vou ao hospital com um sintoma e eu vou ter o teste do corona se os meus sintomas forem graves. Caso contrário, eu não sei se eu tenho ou não, e é mais um motivo para eu me cuidar. Né? Não sair da quarentena, ficar em casa, porque muitas vezes o teste dá a falsa sensação de que a gente está protegido. Aí eu já tive o corona no início, então assim, eu não pego mais nada. Não necessariamente. Né? Lembrando que é um vírus, né? E se a gente, vamos pensar no vírus da gripe comum, que a gente toma vacina todo ano essa vacina é modificada. Por quê? Porque vem uma mutação desse vírus e aí entram outros bichinhos ali para poder fabricar a vacina. É a mesma coisa em relação ao corona, o que é pior, a gente ainda não sabe, né? Se ele já teve mutação, né? Reza a lenda de que aconteceu na China, que as pessoas já pegaram e estão tendo de novo. Né? Então, assim, dá para dizer que está tendo de novo? Não sabemos, né? Se é corona que a pessoa pegou 2 vezes, ou se ela teve um corona e um H1N1. Então, assim, a gente está numa cortina de incerteza ainda, né? Até pouco tempo atrás, a gente falava que a gente testaria todo mundo em massa, daí tem várias pessoas falando, a gente poderia ter a carteirinha da imunidade, como aconteceu, né, como está acontecendo na China, onde você apresenta, aqui eu tenho a carteirinha da imunidade, já fui contaminado, já estou imune, está aqui, estou seguro. Então, assim, a ideia era repetir isso aqui no Brasil, mas
a gente já não tem mais essa certeza, né? Porque assim, a gente não sabe, já tem casos sim de recontágio, né? O que eles estão falando é que, por exemplo, essa pessoa foi contaminada a primeira vez e ela não desenvolveu uma imunidade adequada para se proteger de se contaminar por uma segunda vez, falando assim de uma forma bem simples, né? Usual, né? Bem informal. Uhum. E eu conheço, inclusive, conheço um profissional de saúde que ele teve o coronavírus, ele foi confirmado um primeiro contágio, já fazia mais ou menos um mês e meio que ele já estava bem, já tinha passado, ele foi da primeira leva, porque é de um hospital de Guarulhos, onde esse hospital ele estava sendo referência. O pessoal chegava no aeroporto, eles fizeram um acordo com esse hospital, que é próximo ao aeroporto de Guarulhos, e eles estavam mandando todo mundo que chegava com sintomas para esse hospital. Então, foi bem no começo da história, e eles não estavam com todos os protocolos de segurança, de cuidado ainda prontos, né? Foi bem no comecinho. Então, assim, muita gente se contaminou, principalmente os profissionais da saúde. Eu até conversei com uma amiga minha que trabalha lá, ela disse assim que todos da diretoria, diretor clínico, as coordenadoras, as enfermeiras, assim, praticamente todas já foram contaminadas, alguns já foram e voltaram, outros estão no processo agora. Então, assim, tá bem triste. São coisas que às vezes a gente não escuta se a gente não conhece alguém de perto. E tem um profissional de saúde, um enfermeiro, que ele foi contaminado nessa primeira leva, teve sintomas leves, ficou bem, passou, e agora ele testou de novo positivo, né? Ou seja, ele testou positivo na primeira vez e testou positivo agora. Então, assim, a gente não, nesse momento, a gente não tem certeza, né, de como vai ser isso, se a gente vai ficar imune. Eu acho. Pode ser que algumas pessoas sim, mas a gente já tem casos de algumas pessoas que não. Como também tem pessoas que testam positivo, eu já li a respeito de pessoas que testaram positivo e elas tiveram contato com várias e várias pessoas e não transmitiram. Sim. Então, assim, é muito novo, ninguém sabe de verdade. E ninguém sabe nesse contágio pela segunda vez, ele vai ser mais fraco, vai ser mais forte, vai ser melhor, vai ser pior. Isso, porque a lenda está de que no segundo vai ser muito pior. E a gente também não sabe. É tudo. A gente hoje recomenda, procure hospital se você tiver febre, sintomas respiratórios, tosse seca, principalmente a falta de ar. Poxa, mas a gente já está lendo artigos falando que pessoas que não tinham sintomas respiratórios, mas tinham sintoma cardíaco ou tinham sintoma renal, foi investigar, era Covid positivo. Ou seja, tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro que é cada hora, que eu falei, a hora que a gente terminar esse bate-papo já vai ter coisa nova aí pra gente. Isso eu acho importante a gente ressaltar para quem está ouvindo, porque eu lembro a primeira live que a gente fez sobre corona, num sábado. Na segunda-feira já tinha outras coisas que a gente tinha falado que já não valiam mais. Então, isso é importante ressaltar. Que isso é o que a gente tem hoje. Não vale o que foi ontem, e isso nem vale para amanhã, porque pode ser que alguma coisa mude nesse sentido. Exatamente. Eu estou com uma pergunta aqui da Isabel, e ela está dizendo que ela é gestante, a mãe dela teve que cremar o avô devido ao Covid, agora dia 24. Não teve contato físico. Ela não apresenta nenhum sintoma. Se ainda eles devem mantê-la em isolamento. Quanto tempo já faz? Foi dia 24, hoje é dia 29, faz 5 dias. Ela não teve contato com nada, com ninguém? Eu não entendi direito. Estou gestante, minha mãe teve que cremar meu avô devido ao Covid, agora é dia 24. Não teve contato físico. Ela não apresenta nenhum sintoma. Devemos mantê-la em isolamento? Olha, se ela teve, provavelmente alguém fez essa recomendação para ela, conhecendo a história como um todo. Então, assim, se a pessoa que fez essa recomendação para ela pediu para que ela se isolasse, e não, assim, não sou eu que vou falar para ela sair desse isolamento. Ela deve cumprir
os 14 dias que eles recomendam de isolamento. Ela colocou aqui, ela está respondendo para a gente. Ela só foi até o crematório. Mas provavelmente alguém recomendou que ela fizesse esse isolamento. Eu, particularmente, não sou eu que eu vou dizer para ela sair desse isolamento. Eles realmente estão fazendo isso, pedindo para que ela fique nesse isolamento durante um período, né? Depende, eu não sei o que pediram para ela, se foi, mas eles a Isabel está falando que ela foi só assinar a documentação. Mas eu acho que, Isabel, o problema muito maior não é só o fato de ter ido ao crematório, é o fato dela ter ido para a rua, né? Provavelmente ela deve estar com mais de 50 anos, então, assim, é população de risco. Então, o fato dela ter ido para a rua, ela vai ter que ficar isolada por 14 dias. Provavelmente. Você está dizendo que foi dia 24, foram 5, tem que esperar mais uns 9, pelo menos. Tadinha, mas não é fácil, porque a gente está mantendo os idosos em isolamento, mas eu acho que é um cuidado que vocês estão tendo com ela mesmo. Eu sei que a gente sente culpa, porque a maioria dos idosos estão sozinhos, né? Enfim, mas... A gente não tem muito o que fazer. A minha sogra fez aniversário antes de ontem. É assim, a gente ligou para ela para dar parabéns. É assim. Ainda bem que hoje ainda a gente tem a vídeo, né? A gente tem o vídeo. Isso, que as pessoas estão comemorando por vídeo. Na época, né, que a gente viveu, assim, que era carta, né? Não ia dar, a gente não ia nem poder postar carta, né? Não ia poder até o correio postar carta. Então, assim, ainda a gente tem isso, tem essa tecnologia que nos ajuda, mas assim, é um mal necessário, gente. Eu fico imaginando, eu sou mãe, um filho meu contaminado e ele tiver que passar por uma internação, eu tenho que deixar um filho, por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos, ele é maior de idade, eu não tenho por lei, eu não tenho a lei nem que me proteja de estar com ele no hospital, por ele ser maior de idade. Eu fico imaginando eu ter que deixar um filho meu dentro de um hospital e sem saber, né? Só saber por telefone o que está acontecendo. Então, assim, é difícil, mas a gente está protegendo, a gente está se protegendo e protegendo os nossos, né? Então, assim, é difícil, é um período que acho que está todo mundo cansado, porque a gente não vê fim, a gente não vê luz no fim do túnel, mas a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é isso, né? Ficar em casa, se proteger a gente e proteger os nossos. Não tem outra alternativa, não tem mesmo. A gente tem também uma pergunta aqui da Zara. Ela tem uma dúvida, porque eu acho que ela deve ter entrado depois, mas eu acho que vale a pena a gente repetir para ela. Tem uma dúvida, caso a gestante seja infectada pelo Covid, o bebê também é infectado? Não. Então, Zara, não vai ser contaminada, não vai ser infectado por cordão umbilical, pelo contrário, enquanto ele está aí no forninho, dentro da sua barriga, ele está protegido, né? Mas, assim, o cuidado, sim, a gente vai ter na hora desse nascimento, na hora do parto. Então, por exemplo, se a mãe, vamos supor, ela tem um resultado positivo e ela vai para a maternidade na hora do parto, esse bebê vai nascer de um jeito ou de outro, esse bebê vai nascer. Então, a gente vai realmente proteger esse bebê do contato direto com essa mãe. Então, vai proteger deixar essa mãe com a máscara, vamos tá higienizando as mãos com álcool gel, a gente vai proteger de toda forma. Se essa mãe tiver com sintomas graves, os sintomas que ela realmente fique muito cansada, muito prostrada, e ela tiver dificuldade para amamentar, o ideal é a gente extrair o leite dessa mãe e oferecer esse leite para o bebê através da mamadeira, mas a gente vai oferecer esse leite da mãe para o bebê também. Então, assim, o bebê não vai ser contaminado. Se é a sua grande preocupação, ele não vai ser contaminado. Graças a Deus, a mãe está protegendo o filho até nisso. Eu acho bacana a gente conversar um pouco, Simone, em relação à parte de telemedicina, né, que hoje a Alper tem para os clientes essa possibilidade. Então, se tem algum sintoma, né, alguma dúvida, entre em contato diretamente com o médico para poder sanar essas dúvidas, fazer uma investigação. O médico vai conseguir dar todas as orientações, inclusive, se necessário, medicar, enfim,
fazer o acompanhamento. Inclusive, se for um caso de suspeito, né, esse caso é notificado, né, porque é uma doença de notificação compulsória, então ele é notificado e depois o próprio, tanto o nosso Dr. Alper entra em contato posterior para saber como esse beneficiário está, como o próprio Ministério da Saúde. A gente recebe, então não fiquem com medo, que a gente recebe uma ligação de um númerozinho, dizendo, por exemplo, Francine, você ou entrou em contato para saber sobre o Covid, ou você já teve algum sintoma e a gente está te monitorando para saber se você está bem. E a gente recebe essas ligações durante 15 dias. Isso é natural, né? Então a gente tem essa possibilidade dentro do Dr. Alper de cuidar desses nossos beneficiários. Além do Dr. Alper, a gente tem um parceiro, que é a Simone, né? Que é o Bela Materna, que vai fazer esse mesmo cuidado, mas com a nossa gestante. Aí eu queria que você falasse o que é disponibilizado hoje, Covid, e o que é disponibilizado para a nossa gestante normalmente. Tá. Então, assim, isso que a Francine falou faz todo sentido. Então, quando a gente fala não saia de casa, não procure um hospital, um pronto-socorro com sintomas leves, né? Com uma tosse. Na realidade, a gente fala, procure o hospital só se você realmente estiver com uma falta de ar e com a febre. Caso contrário, tire dúvida, ligue. A Alper oferece o médico, né, o tempo todo aí para estar auxiliando. Eu sempre falo, a telemedicina, a teleconsulta, ela não substitui um atendimento presencial. O atendimento presencial, principalmente quando a gente fala de saúde, ele realmente é necessário. Porém, a gente consegue resolver muitas coisas através de uma ligação telefônica, inclusive essa, devo ou não devo ir para um hospital? Então, imagina assim, eu tenho uma dúvida, será que eu vou ou não vou? Será que os sintomas que eu tenho são realmente sintomas que vão me levar para um pronto-socorro? Poxa, gente, hoje em dia todo mundo tem um telefone e um celular na mão, né? Liga primeiro, conversa com o médico, tira essa dúvida e ele vai poder te direcionar se você vai ou não vai, tá? Então, isso, eu acho que hoje não precisa passar por ficar com essa dor de cabeça se vou ou não vou. Você tem como resolver. O Bela Materna, a gente cuida especificamente das gestantes e das mães com bebês até 2 anos de idade, tá? Então, sim, é a mesma coisa. Tem dúvidas? Nós temos profissionais de saúde, são enfermeiras obstetras, enfermeiras pediátricas, consultoras de amamentação e nutricionistas, que elas estão lá 24 horas realmente para tirar toda e qualquer dúvida, não só com relação ao coronavírus, todas estão preparadas, a gente está trocando informação o tempo inteiro. Então, assim, todas as informações que saem na mídia, que saem aonde for, sabe? A gente está trocando, a gente tem um grupo onde a gente está se atualizando o tempo inteiro, então elas estão todas preparadas para orientar e tirar qualquer tipo de dúvida relacionada ao coronavírus, como relacionada ao coronavírus mais a gestação, como dúvidas relacionadas simplesmente à gestação, ao pós-parto ou à amamentação, tá? Então, assim, a gente está lá disponível. Precisou, entre em contato com a gente. A gente hoje está com uma versão no aplicativo, que é uma versão onde a gente faz a videochamada e a gente consegue também fazer uma troca de mensagem via chat, assim, às vezes, assim, olha, eu não consigo falar agora porque eu estou numa situação meio complicada, mas que momento que a gente pode conversar melhor? Você vai trocar uma mensagem lá e a profissional vai entrar em contato com você para vocês trocarem a mensagem. E as meninas vão estar acompanhando. Hoje você pode selecionar um profissional da saúde que você quer, que realmente acompanhe você ao longo da gestação. Então, se a gente não quer ser simplesmente um aplicativo onde você vai buscar só no momento de aflição ou no momento de dúvida, mas a gente quer ser um parceiro da gestante, dessa mãe, aonde ela vai realmente encontrar uma amiga, onde ela vai encontrar um profissional ali que ela possa contar com ele o tempo inteiro. E é isso que a gente tem trabalhado. A gente quer realmente ser
parceiro de vocês em toda essa jornada da gravidez, do pós-parto, da amamentação e desse período aí que a gente chama dos 1000 dias do bebê. Então, a gente está lá para acompanhar vocês. Então, assim, tem dúvida? Entre em contato com a gente que a gente vai tirar essa dúvida na hora. Acho que é isso. Tá, eu vou dar um overview para a gente como é que funciona, né? Então, assim, quando a gestante tem interesse em participar do programa, a empresa tem um link, e esse link é disponibilizado para a gestante para que ela baixe o aplicativo. Baixou o aplicativo, eles vão entrar em contato com vocês para fazer a primeira avaliação. E para que serve essa primeira avaliação? É justamente para poder classificar a gestante de uma forma mais genérica no grau de risco. Ou ela é uma gestante que não tem risco, né? Ou o risco habitual, que a gente chama, que é o quê? É a gestante que vai levar a gestação sem muitas alterações, sem muito contratempo, então ela vai ter essa classificação, ou uma gestante de risco, que foi aquilo que a Simone tinha falado no início. Então, é uma gestante que é hipertensa, que é diabética, né, que tem algum problema autoimune, enfim, é alguém que vai precisar de um acompanhamento mais próximo. Então, depois desse primeiro contato, ela é classificada, e aí ela pode fazer a interação de qualquer forma, ou através desse chat parecido com o WhatsApp, né, então ela mandar as dúvidas dela, ela vai receber alguns pushes que a gente chama, que é perguntando para ela como é que ela está, né, se ela entrou na 20ª semana, o que é esperado nesse período, o que ela vai sentir, como é que o bebê vai estar. Então, assim, é importante que todo mundo saiba que você tem alguém ali do lado, 24 horas por dia, que vai te dar um suporte, né, para tirar essas pequenas dúvidas, porque a gente, quando é gestante, e aí eu vou dar minha experiência pessoal, apesar de fazer 18 anos quase, que é o quê? Por mais que eu seja enfermeira obstetra, naquele momento eu sou paciente. Então, assim, eu não consigo ser enfermeira obstetra naquele momento. Então, eu não sei se aquilo que eu estou sentindo é normal, por mais que eu oriente a minha paciente em relação a isso. É muito maluco, eu brinco que a gente emburrece, né? Mas emburrece nessa hora. Isso, num sentido bom. Eu nunca passei por uma gestação. Como é que eu vou saber se essa cosquinha que eu sinto na barriga é uma cosquinha, se é o bebê, se é contração? Então, assim, a função do enfermeiro obstetra, né? Porque aí a gente pensa em cuidado mais amplo de equipe multi, então eu tenho um médico que vai me orientar, vai pedir meus exames, acompanhar a minha gestação, mas eu vou ter a minha enfermeira, né, que vai dar a parte de orientação, a parte educacional. Então, o quê? Que vacinas eu tenho que tomar, né? Se aquela coisinha que eu estou sentindo na barriga é contração, se não é, se eu tenho algum tipo de sangramento, perda de líquido, o que eu devo fazer, se eu posso esperar, se eu tenho que procurar o pronto-socorro. Então, assim, para quem está gestante, é muito bacana você ter alguém para dividir essas angústias com você, né? E alguém que tem conhecimento científico porque se a gente for levar as dúvidas que a gente tem, vamos pensar no bebê, né? Ah, tá com cólica, então a mãe indica uma coisa, a sogra indica outra, a amiga indica outra, e normalmente nenhuma delas. A gente precisa de uma outra coisa, de um olhar mais científico em relação a isso. Então, é importante que vocês saibam que vocês têm esse dispositivo, né, para utilizar, e durante a gestação, depois no pós-parto, principalmente nos cuidados com o recém-nascido, aproveitar que tem a nutricionista, né? Se pode comer determinados alimentos durante a amamentação, enfim, aproveitem um recurso, né, que as nossas beneficiárias têm disponível. E nesse tempo de corona é bacana informar que o Bela Materna está abrindo, inclusive para quem não é beneficiário, por exemplo, Alper, né? São mulheres que
que estão gestantes, que têm dúvidas sobre o corona, então eles estão abrindo para a população como um todo, para prestar um serviço de utilidade pública A nesse gente quer momento de ajudar, né? pandemia. A gente tem vários profissionais, são todos capacitados para isso, né? É egoísta da nossa parte não distribuir informação, não ajudar. Reforçando um detalhe, você comentou uma coisa aí na hora que você estava fazendo a sua explicação, que eu acho que é importante avisar as gestantes, com relação à vacina, por exemplo, da gripe, né? Que esse ano foi adiantada, né? Eles começaram a campanha de vacinação antes do período que eles costumavam fazer. E é de extrema importância que as gestantes tomem a vacina, tá? Então, assim, não é uma vacina que vai prevenir o coronavírus, não existe essa vacina ainda, já tem várias aí tentativas, se Deus quiser uma vai dar certo, mas nesse momento não tem, mas nós temos a vacina que pega vários tipos de influenza. Então, assim, gestantes tomem vacina, né? Nós profissionais da saúde também estamos tomando antes do período que costumava acontecer, e a gestante precisa tomar sim. Então a gente já tira da frente essas outras gripes, né? Popularmente falando, esses outros resfriados, essas outras gripes, a gente já se protege delas. O coronavírus ainda não tem o que fazer. Mas tem que tomar vacina da gripe sim, e está disponível. Estou vendo os postos todos abertos, esperando o pessoal aí tomar. Tá tendo até um esquema de drive-thru, né? Exatamente. Você vai de carro, não desce do carro e o profissional vem até o carro para vacinar. Nos primeiros dias a movimentação estava bem maior, agora já deu uma acalmada, então dá até para, né, se de repente tiver um posto de saúde perto e tranquilamente. Eu cheguei, né, eu passo às vezes perto dos postos, eu percebi que agora já está mais tranquilo. Os primeiros dias o pessoal ficou mais desesperado, mas é importante lembrar que as gestantes precisam tomar a vacina da gripe sim. Ótimo. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu achei que não ia ter assunto para a gente falar sobre corona, mas sempre tem, né? Gestante, que é o nosso mundo e a nossa paixão, a gente fala disso com muito amor, né? Porque corre nas nossas veias. É maravilhoso esse momento da mulher. E nós estamos aqui, né? Nós, como Alper, em parceria com Bela Materna, para tentar oferecer para vocês uma gestação mais segura, com pessoas dando um suporte técnico, científico, durante esse período tão importante, tão delicado, e que a gente que trabalha com isso morre de paixão, que é tão mágico, que é você estar na vida dessa família, nesse momento tão importante. Né? Estar ali numa sala de parto, quando aquela criança vem ao mundo, não tem nada que descreva a sensação da gente fazer parte daquilo. Nós vamos fazer parte desta família pelo resto da vida. Né? Muitas vezes, ou porque a gente ajudou essa mulher a parir, ou porque nós fomos os primeiros a pegar este bebê, né? Ou se somos nós que vamos dizer que não se preocupa, mostra no vídeo como é que está a gengiva do seu bebê, e essa febre, e essa diarreia é dentinho. Então, assim, contem conosco, porque a gente faz isso com muito amor, né? Nossa, as pessoas falam para mim, Francine, você fala de gestante, seu olho brilha. Mas é justamente porque a gente faz aquilo que a gente ama, e nós estamos aqui para dar o suporte necessário. Eu queria agradecer a Simone, que é minha colega de trabalho, que é uma excelente enfermeira, brava, gente, pensa numa enfermeira brava, mas para nós obstetras é necessário, porque a gente está ali lutando para que a nossa gestante tenha a melhor experiência possível, durante a gestação, durante o parto, no puerpério, nos cuidados com o bebê. Simone, gratidão. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu acho que o meu lado bravo é justamente porque eu quero o melhor para a pessoa que eu estou cuidando, porque assim, eu não aceito menos do que a excelência no atendimento. Então, assim, como você disse, não tem como não amar. Assim, a pessoa que não ama não está dentro
disso, não está dentro disso. Assim, eu tenho realmente, não só eu, como toda a equipe que eu coloco hoje dentro do Bela Materna, todas as meninas, elas estão lá porque o olhinho de todas elas brilha também quando a gente fala de gestante, quando a gente fala dos bebês, quando a gente fala de criança, não tem como. Se a gente não for apaixonada por isso, não tem como trabalhar. Porque, sim, como mãe, a mãe tem uma exigência muito grande, tanto enquanto grávida, quanto essa criança nasce, né? A gente não trata diretamente de uma criança, a gente trata de uma mãe que está ali desesperada de uma família, filho, né? Pela família, a gente trata a família. E se a gente não ama o que a gente faz, vai gerar um conflito. Então, assim, todo mundo que está lá é porque realmente ama. E é isso, a gente quer formar vínculo com a mulher, a gente quer realmente poder, em algum momento, até ser chamada de amiga. Eu, sabe a minha amiga lá do Bela Materna? Nossa, não é que a gente fosse chamada de amiga, a gente vai estar feliz da vida. A gente realmente quer proporcionar o melhor atendimento profissional e o atendimento humano mesmo, né? Porque a gente está lidando com gente que está num momento que se procurou porque está precisando da nossa ajuda. E a gente tem o maior prazer em estar lá ajudando. Obrigada, Simone. Obrigada a todos que participaram, né? A gente está aqui por vocês. E obrigada por todo mundo que encaminhou as dúvidas, para a gente conseguir bater um papo sobre isso. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.